Boa noite! Seja bem-vindo à terceira palestra do Fórum Online de Nutrição Funcional. Eu sou o Thiago Derrogatis e hoje nós vamos transmitir a palestra Uso do ômega 3 em gatos. O que sabemos? Essa transmissão tem o patrocínio da VetNew. Sabemos que o relacionamento da humanidade com os animais vem de longe. Eles foram companheiros que sempre estiveram conosco, lado a lado, ao longo da história. Por todo esse tempo, o cuidado sempre esteve no centro dessa relação, na base do que podemos oferecer a partir de tudo o que conhecemos como humanidade: a medicina, a ciência e a cultura. Por isso acreditamos tanto no valor das parcerias. Tutores, tratadores, cuidadores, criadores, veterinários, que no dia a dia se dedicam para fazer o cuidado chegar aos animais. VetNew, há 25 anos, ajuda a escrever a história da medicina veterinária, da pesquisa e da ciência para nossos parceiros, que se dedicam incansavelmente a cuidar dos animais. Um novo momento, um novo pensar, uma nova marca. Reconhecemos a força de tudo que construímos ao longo de nossa história. Alcançamos o sucesso e a excelência em novos mercados e nos fortalecendo como um laboratório multi-animal. Porque quem cuida, procura o melhor. VetNew, parceira de quem cuida. A palestra de hoje será ministrada pelo médico veterinário Alexandre Daniel. Ele é mestre em clínica veterinária pelo Departamento de Clínica Médica da FMVZ USP. Também membro do Conselho Diretivo do programa Cat Friendly Practice e da Associação Americana de Medicina Felina. E proprietário da Gatos, uma clínica especializada de medicina felina. Bom, agora eu passo a palavra para o Dr. Alexandre, que ministrará agora a sua palestra. Olá, amigos do VetSmart. Estamos aqui em mais um fórum, onde eu agradeço a VetNew dessa vez pelo convite, o Fórum de Nutrição Funcional, onde a temática de hoje vai ser sobre o uso dos ácidos ômega 3 na medicina felina. O que nós sabemos na teoria, na prática, onde isso pode ser aplicado na espécie felina. Nós temos aí um aumento muito expressivo do número de distribuidores do ômega 3, dos óleos de peixe, com finalidade terapêutica. Eu acho bem interessante a gente começar a falar qual a história do ômega 3 dentro da espécie humana, primeiramente, depois como ele foi aplicado na medicina veterinária. Aí, 1783 foi a primeira descrição do óleo de peixe, dos ácidos graxos do tipo ômega 3, no London Medical Journal para o tratamento do reumatismo. Essa foi a primeira descrição que a gente tem na literatura do uso dos ômega 3 para a finalidade médica. Desde o fim, então, do século 17 até a década de 70, a gente ficou com um gate enorme da aplicabilidade das descrições em literatura do uso do ômega 3 e seus derivados no tratamento de doenças e no tratamento médico de uma maneira geral, até a década de 70. Década de 70, trabalhos aí envolvendo o estudo do metabolismo e hábitos alimentares de populações de esquimós mostrou, em primeiro ponto, que as populações de esquimós estão entre as populações mais carnívoras do planeta e que têm um elevado consumo de óleo de peixe na dieta, e essas populações têm níveis de triglicerídeos e lipoproteínas muito mais baixos que os grupos controle, outras etnias que têm hábitos alimentares diferentes. E assim como eles têm um nível muito menor de triglicerídeos e lipoproteínas circulantes, eles também tinham um número de pacientes acometidos por doença vascular isquêmico muito menor que populações controles utilizadas nesses primeiros estudos.
E aí, nessa década aí, né, na década de 70, esses primeiros trabalhos associaram já as dietas ricas em ácidos graxos de cadeia longa do tipo ômega 3 relacionados com diminuição de doença vascular isquêmica. Foi aí que o ômega 3 entrou na história da medicina e começou a ser muito mais estudado. Depois da década de 70, diversos estudos com humanos e animais domésticos saíram sobre os efeitos do ômega 3 que já foram comprovados, principalmente em humanos, muito menos na medicina veterinária. Na medicina humana ele tem diversas aplicabilidades, como cardioprotetor, auxiliando aí desenvolvimento neuronal, tanto retinal quanto do sistema nervoso central, auditivo, como um modulador de resposta inflamatória com efeitos anti-inflamatórios de modulação de expressão gênica. Também tem indicação na espécie humana para hipertensão, obesidade, muito utilizado em doença renal, doenças articulares, tanto degenerativas quanto imunomediadas e reumatológicas, gastrointestinais, neoplásicas. Enfim, existe uma diversidade enorme de relatos e de estudos comprovativos do uso de ômega 3 e seus derivados aí dentro da espécie humana. Mas, como eu falei, é muito mais descrito na espécie humana do que em animais domésticos. E eu sempre acho bem interessante a gente tentar trazer o que a gente tem em literatura descrito para aí poder avaliar a real aplicabilidade de determinadas terapêuticas dentro da nossa rotina. E avaliando uma diferença de gauge temporal, enquanto na década de 70 a gente já tinha muitos estudos e muitos relatos com a espécie humana, somente aí depois de 2009 e 2010, com essa publicação em 2011 no JAVMA, a gente tem áreas emergentes onde o ômega 3 pode e muitas vezes é indicado para o tratamento de problemas médicos na espécie felina. E existem aí 3 grandes indicações que nós temos de aplicabilidade do uso de ômega 3 na espécie felina. Na doença renal crônica, nas doenças osteoarticulares, especialmente a doença articular degenerativa, e nas doenças gastrointestinais crônicas, onde as 3 compõem aí um grande número, um grande percentual de animais atendidos na nossa rotina do dia a dia. Então a gente vai começar falando aí de maneira bem resumida e focando especificamente onde o ômega 3 poderia ser usado, quais as indicações ponto a ponto. Quando falamos então da aplicabilidade do ômega 3 na medicina felina, nós temos então já algumas publicações mostrando que é um uso emergente, então é algo ainda novo e com uso muito mais teórico, com base na farmacologia e na bioquímica dele e extrapolado de dados em humanos e em cães do que diretamente estudados no gato. A gente tem poucos estudos na espécie felina ainda, em virtude da recente aplicabilidade e do número enorme de diferentes terapêuticas que nós temos para aqueles 3 grupos de doenças, doença renal crônica, doença osteoarticular, especialmente as degenerativas e as doenças gastrointestinais, onde a gente tem dificuldade em conseguir utilizar só o ômega 3 com um grupo controle para estudar num duplo cego randomizado a real aplicabilidade dos ômega 3 nesses processos. Então, nos 3 grupos de doenças, ele vai entrar certamente como um adjuvante e a gente vai ver em cada um como isso pode ser utilizado. Começando pela doença renal crônica, que é a doença mais comum do gato de meia idade a idoso. Se a gente for tomar a epidemiologia da doença renal crônica, diferentes trabalhos mostram prevalências que variam na população, especialmente de acordo com a população estudada e com a faixa etária da população utilizada. Essa prevalência ela pode girar de 1,5% até 20% da população acometida. A gente sabe que hoje casuísticas de clínica privada, 5%, até às vezes até 6% da casuística de clínicas privadas correspondem a gatos com doença renal crônica. E de grandes hospitais, hospitais de escola e clínicas especializadas em medicina felina, a casuística pode chegar até 10% da rotina. Ou seja, de cada 10 gatos que entram para atendimento, 1 é um doente renal que veio para esse tipo de avaliação. Hoje, a doença renal crônica é considerada a doença mais comum do gato idoso, do gato que passou da fase sênior e foi para a fase geriátrica ou super sênior. Cerca aí de 50% dos gatos acima dos 14 anos de idade têm doença renal crônica. E essa incidência ela vem aumentando cada vez mais de acordo com novos padrões de estadiamento, vem aumentando cada vez mais de acordo com novas técnicas cada vez mais sensíveis e que permitem que a gente possa diagnosticar precocemente a doença renal. Lembrando que doença renal crônica, o diagnóstico precoce é uma das grandes chaves na medicina preventiva. Obviamente, tudo que a gente vai diagnosticar mais precocemente vai gerar uma melhor qualidade de tratamento, com melhor qualidade de exames utilizados, menor custo proprietário e aumento da longevidade e da qualidade e expectativa de vida desse paciente. Então,
Quanto mais cedo diagnostica a doença renal crônica, melhor, até porque ela é a causa mais comum de doença em gatos idosos geriátricos, mas não é a causa mais comum de óbito em gatos nessa faixa etária. A causa mais comum de óbito na faixa geriátrica é o padrão de doenças oncológicas. Então a doença renal crônica, quanto mais cedo eu diagnosticar, mais eu vou aumentar a expectativa de vida desse gato, e muitas vezes eu comento com o proprietário que o gato dele pode morrer com doença renal crônica e não de doença renal crônica. Isso depende muito da faixa de idade que eu tive o diagnóstico. Porque de cada 2 pacientes com mais de 14 anos que entram na nossa clínica, 1 vai ter doença renal crônica. Isso é certeza, isso é estatístico. Quando a gente trabalha com diagnóstico precoce, envolve a gente utilizar não somente o diagnóstico precoce, mas também o estadiamento seguindo o padrão da IRIS, da International Renal Interest Society. Hoje, o mundo todo trabalha da mesma forma. O diagnóstico ele deve ser feito seguindo padrões de exames, não é um exame só que faz o diagnóstico, e seguindo um estadiamento. Como nós trabalhamos hoje para diagnosticar a doença renal crônica? Primeiro ponto, o gato, a maioria aí dos gatos vai ter o primeiro sintoma da doença renal crônica, poliúria polidipsia. Eles perdem capacidade de concentrar a urina, com isso eles vão urinar mais do que o usual e para compensar eles vão beber mais água. Então o primeiro sintoma do doente renal é a poliúria polidipsia. E depois disso, a creatinina começa a ter seus níveis elevados. Então antes de sempre pensar em avaliar só ureia e creatinina para diagnosticar um doente renal, a gente tem que fazer exames que diagnostiquem antes disso, como por exemplo o exame de urina. Então o paciente que já tem alteração no exame de urina, mas a creatinina está dentro dos valores normais, ele já é um doente renal, ele é um doente renal estágio 1. O estadiamento no estágio 1, ele envolve animais que têm a creatinina em valores normais, ou seja, até 1,6, mas com alterações em outros marcadores de lesão ou função renal, como densidade urinária, como alteração ultrassonográfica. Então sempre a gente vai utilizar essa triangulação, exames de sangue, exame de urina e exame de imagem, para fazer o diagnóstico do doente renal crônico. E após o diagnóstico a gente deve fazer o estadiamento. Então o paciente que tem alteração de exame de urina, ele já pode ser um doente renal crônico. O paciente que já tem alteração de imagem, ele já é considerado um paciente doente renal crônico. E isso estiver acontecendo pelo menos há 3 meses, o mesmo padrão de alteração. E aí, após o diagnóstico, a gente tem que estadiar esse paciente. E o estadiamento ele é feito com base na creatinina sérica. Creatinina até 1,6, com alteração ou de exame de imagem ou de exame de urina, a gente já tem um doente renal crônico estágio 1. Creatinina de 1,6 a 2,8, doente renal estágio 2. 2,8 a 5 é o estágio 3 e acima de 5 é o estágio 4. Isso é fundamental, porque hoje a gente trabalha com metas de tratamento de acordo com o estágio. Hoje, no mundo inteiro, quando a gente fala sobre um doente renal crônico, quando a gente fala o estágio dele, eu já sei como esse paciente se comporta clinicamente, metabolicamente. Então é muito importante que todos utilizemos esse padrão de estadiamento, que é um padrão mundialmente reconhecido, para poder, a partir disso, estabelecer metas de tratamento. Lembrando que esses valores eles devem ser feitos com o paciente em jejum e hidratado. E, ainda mais, pelo menos 2 aferições com intervalo de 2 a 3 semanas, para não ter nenhuma influência pré- e pós-renal na azotemia. E além do estadiamento, a gente também tem que fazer o subestadiamento. Todos esses pontos são pontos que têm relação com indicadores de prognóstico, tempo de sobrevida. O subestadiamento ele é feito com base em avaliação de proteinúria e pressão arterial. Então, para avaliar se o paciente ele é proteinúrico ou não, a gente tem que fazer relação proteína-creatinina urinária. Relação proteína-creatinina urinária que deve ser feita numa amostra de urina colhida por cistocentese e com exame de sedimento inativo. Sedimento ok, nada que possa interferir aumentando a taxa de proteína na urina, como uma infecção, como um excesso de células esfoliativas ou de sangue numa situação de um urólito, cistite intersticial e por aí vai. Então, o paciente que tem RPCU, relação proteína-creatina urinária, até 0,2 ele é normal, 0,2 a 0,4 ele é um proteinúrico limítrofe, um proteinúrico borderline, e acima de 0,4 ele é um franco proteinúrico. E também sempre mensurar a pressão arterial, onde hoje a gente assume a pressão arterial do doente renal normal até 150 a 160. Acima de 160 já é um paciente que deve ser manejado. E esses pontos têm total relação com prognóstico. A gente estadia para avaliar prognóstico, a gente consegue fazer o manejo e o tratamento direcionado. O tempo de sobrevida está relacionado com o estadiamento e o diagnóstico precoce. Quanto antes o paciente é estadiado, diagnosticado precocemente, maior a expectativa de vida dele.
Paciente estagiado em estágio 2, ele tem uma sobrevida média aí de 4 anos. O estagiamento no estágio 3, a sobrevida já cai quase pela metade. Tá? Cai aí para mais ou menos 2 anos. E o estágio 4, sobrevida média de 3 a 4 meses. Quanto antes eu diagnosticar, melhor vai ser para esse paciente, eu vou conseguir aumentar a expectativa e qualidade de vida dele. Lembrando que todos esses pontos de estadiamento, tanto a avaliação de creatinina quanto a avaliação de relação proteína-creatina urinária, eles devem ser feitos no mínimo em 2 pontos diferentes. 2 aferições diferentes, intervaladas, para avaliar a manutenção, avaliar a continuidade desse padrão de aumento, caso ele exista. E pressão arterial, não preciso nem delinear que todo paciente tem que ter a pressão arterial aferida, especialmente os doentes renais. Hoje a gente preconiza que a partir dos 6 a 8 anos a pressão arterial já entra como parte do programa de medicina preventiva de check-up periódico do paciente. Se ele é um doente renal, ela tem que ser feita continuamente. A cada avaliação a gente tem que verificar a pressão arterial desse gato. E tudo isso envolve prognóstico e tempo de sobrevida. O paciente proteinúrico também vive menos do que o não proteinúrico, o hipertenso também tem uma tendência a viver menos do que o paciente que não é hipertenso. Então são todos pontos que influenciam no tempo e na expectativa de vida. Tá? Quando a gente lida com o tratamento do doente renal, primeiro, se eu sei a causa da doença renal, o que é minoria, 70% a 90% dos gatos que chegam com doença renal crônica para a gente na clínica não tem uma causa conhecida, e a causa, o padrão histológico mais encontrado é nefrite túbulo-intersticial. Isso é a minoria, mas se, por exemplo, eu tenho um tumor renal unilateral que está gerando uma doença renal, eu posso ter uma terapêutica que pode ser uma terapêutica de sucesso, desde que eu faça remoção e não tenha nenhum ponto metastático. Se eu tenho uma obstrução uretral ou ureteral, especialmente as ureterais, e a gente tiver intervenção, eu posso salvar esse paciente, salvar esse rim e fazer com que ele regrida no estadiamento. O tratamento específico, ele é a minoria dos casos. A maioria já chega para a gente com o quadro instalado e sem causa conhecida. E aí entra a necessidade de terapêutica médica, tratamento também chamado de conservador. Por sua vez, tratamento médico conservador ele é dividido em 2 grandes estirpes. O tratamento médico conservador ele pode ser dividido em terapêutica nefroprotetora e a terapêutica sintomática. Terapêutica sintomática vai de acordo com as manifestações clínicas do paciente. Desidratação, manejo de apetite, manejo de anorexia, manejo de náusea, reposição de potássio, equilíbrio eletrolítico. Isso a gente não vai comentar hoje, eu vou comentar os pontos específicos onde entraria a aplicabilidade do ômega 3, que entra aí na terapêutica nefroprotetora. Terapêutica nefroprotetora é aquela que, quando eu intervenho, eu tenho estatisticamente aumento de sobrevida e melhores pontos prognósticos. E aí a gente está falando das dietas utilizadas para os doentes renais. E também vou trazer aqui um ponto de reflexão para vocês, para que possam se aprofundar mais na temática referente ao uso de dietas para os pacientes doentes renais. Tá? Para quem quiser se aprofundar mais numa série de pontos, a gente tem aqui consenso do diagnóstico e manejo do gato com doença renal crônica da Sociedade Internacional de Medicina Felina. É um consenso que foi publicado no Journal of Feline Medicine and Surgery em 2016. Como é um consenso, o acesso é gratuito a qualquer um, tanto pelo site da ISFM quanto pelo site da Associação Americana de Medicina Felina. É só vocês entrarem e baixarem que lá vai ter uma série de informações, todas baseadas em evidências, todas baseadas em literatura, sobre quais os principais pontos que nós temos no diagnóstico e no manejo do doente renal crônico, e aí focando bastante na terapêutica sintomática. Tá? Quando a gente fala do uso de dieta, do manejo dietético do doente renal, muitas vezes as pessoas acabam encarando que o doente renal crônico a gente tem que fazer restrição de proteína. E o doente renal crônico, a dieta para o doente renal crônico significa uma dieta restrita em proteína, e não é só isso. A dieta do doente renal crônico ela é muito mais do que só restrição proteica. A gente tem uma restrição fosfórica e hoje o fósforo é o principal vilão da história na dieta do doente renal crônico. A gente tem várias evidências que são contraditórias e controversas frente a restringir ou não proteína para o gato doente renal crônico. Então o principal ponto é a restrição fosfórica e não somente a proteica. Mas a dieta do doente renal crônico ela também é uma dieta que diminui a acidose. O doente renal crônico ele tende a fazer acidose crônica e a acidose colabora, ela contribui para o mal-estar, para a náusea do paciente. Então é uma dieta que ela já tende a diminuir a acidose e ela suplementa potássio. Lembrando que o gato doente renal ele perde muito potássio por via urinária quando ele está poliúrico.
Então, usualmente, a gente tem que suplementar o potássio, e a dieta ela pode ajudar na suplementação de potássio, de vitaminas do complexo B, e as dietas para nefropatas elas são enriquecidas, são suplementadas em ômega 3. É um dos pontos importantes que a gente tem nas dietas do doente renal crônico. E é aí que entra a possibilidade de suplementação de ômega 3. É muito recomendado no paciente que tolera, no doente renal crônico que tolera a polifarmácia, ou seja, múltiplas medicações no seu tratamento, a suplementação de ômega 3. Desde que o paciente tolere e ele não tenha, por exemplo, um efeito colateral que acontece, que é a diarreia, o paciente aceite e goste do ômega 3, é algo interessante a suplementar pelo efeito antioxidante, pelo efeito anti-inflamatório que a gente tem. Lembrando que o principal achado histológico que nós temos no rim de gatos com doença renal é uma nefrite túbulo-intersticial, que é uma alteração inflamatória crônica existente no rim desses pacientes. Voltando a falar da questão do fósforo de proteína, hoje a restrição proteica ela é uma coisa um pouco questionável. Tá? Por quê? A gente sabe hoje que o fósforo é um dos grandes vilões e hoje já existem algumas empresas fora do Brasil que produzem dietas para doentes renais que não são tão restritas em proteína, na verdade elas são enriquecidas em proteína, elas têm até um nível proteico um pouco maior do que outras dietas para animais na mesma faixa etária, mas a gente consegue restringir fósforo. Hoje a restrição fosfórica é um grande ponto associado aí no aumento de sobrevida, porque a restrição fosfórica vai diminuir o hiperparatiroidismo secundário renal, que é um dos grandes pontos deletérios que nós temos no avançar da doença renal crônica. E essas dietas hoje elas são indicadas de acordo com a IRIS e de uma linhagem de pesquisadores a partir do estágio 2 da doença renal. Já um outro grupo de pesquisadores, eu vou mostrar essas referências para vocês em breve, é contra a restrição proteica num paciente que é um carnívoro estrito, mesmo que ele seja doente renal crônico. Lembrando que essas dietas, gente, elas são dietas que têm que ter um alto valor biológico na sua proteína. Não é simplesmente restringir a proteína, é usar proteínas que têm um alto valor biológico de digestibilidade. Porque proteína que chega íntegra ao intestino grosso, ela produz muito mais composto amoniacal. Então, se eu uso uma proteína de melhor valor biológico, uma proteína de melhor digestibilidade, eu não vou ter tanto composto proteico chegando ao intestino grosso, eu não vou ter tanto composto proteico colaborando na produção desses compostos amoniacais. Então, acho que um ponto muito importante é: devemos mesmo restringir proteína desses gatos doentes renais ou a gente deveria fazer algumas suplementações que as dietas fazem, como por exemplo a suplementação de ômega 3 e a suplementação de potássio, sem utilizar as dietas com restrição proteica? Isso hoje é uma das maiores controvérsias que a gente tem na nefrologia felina. E sabe por que eu digo isso? Porque hoje grande percentual dos gatos que nós diagnosticamos com doença renal crônica são gatos idosos. E, sabidamente, os gatos idosos eles já têm uma redução de digestibilidade proteica considerável no seu metabolismo. Eles conseguem digerir 25% menos proteína do que gatos em outras fases etárias. E outro ponto muito comum em gatos idosos é a sarcopenia, é a perda fisiológica de massa muscular. Usualmente, os gatos geriátricos já têm um score de condição corporal abaixo do resto da população. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com um paciente que já naturalmente perde massa muscular, a perda fisiológica da idade, que é a sarcopenia, e paciente que tem uma redução importante de digestibilidade proteica. Eu restringir proteína nesse tipo de paciente pode ser mais deletério do que benéfico. Eu posso gerar uma malnutrição calórico-proteica nesse paciente. Então é importante a quantidade e qualidade dessa proteína ingerida, bem como a fonte dela. Os 3 principais estudos que nós temos mostrando aumento de sobrevida no gasto doente renal crônico, dos 3, 2 não são duplos cegos randomizados e os 3 tiveram dietas com múltiplas variações de ingredientes. Ninguém sabe qual foi a composição nutricional, qual foi o nutriente que foi realmente responsável pelo aumento de sobrevida. Será que foi o ômega 3 suplementado? Será que foi a restrição proteica mesmo? Ou será que foi a restrição fosfórica? Então hoje isso já é ponto de debate em múltiplos trabalhos diferentes sobre a principal controvérsia que nós temos na nefrologia felina. Será que a gente tem ou não que restringir proteína no gato doente renal? Lembrando que o gato é um carnívoro estrito e a necessidade proteica dele, alimentar, é muito maior do que de outras espécies. Então existe aquele grupo que é o grupo pró, que é o grupo que é favorável a restringir proteína. Por quê? Porque nós temos 3 trabalhos na literatura que mostram que a restrição proteica ela é efetiva no aumento da sobrevida. Mas a gente também tem um grupo que é do contra,
Porque desses 3 trabalhos que nós temos, nós não sabemos qual foi o real ingrediente que gerou o aumento da sobrevida, porque as dietas tinham múltiplas formulações diferentes. A gente tem poucas pesquisas que mostram, inclusive, qual a composição nutricional ideal para a terceira idade, para o paciente geriátrico. A gente não sabe realmente qual que é o benefício de restringir a proteína do paciente. E sim, a gente sabe o benefício de restringir o fósforo. Então, isso ainda é um ponto extremamente controverso. Existem aqueles pesquisadores que têm pontos favoráveis e contrários à restrição proteica. Muitos desses pesquisadores citam a questão dos pacientes geriátricos já terem uma menor digestibilidade proteica e eles poderem sofrer aí de má nutrição calórico-proteica, fazendo com que a restrição proteica seja repensada. Então esse é um dos principais pontos hoje que é controverso e gera aí uma dicotomia grande entre quando e como a gente deve restringir proteína do doente renal, ou até se devemos restringir. Eu acho que isso ainda é um ponto que todos temos que ficar ligados. Ainda vão ser lançados trabalhos aí no futuro próximo mostrando realmente se existe benefício ou não da restrição proteica, mas isso já é um reflexo mundial. Tanto é que, fora do Brasil, há 2 anos pelo menos, nós já temos dietas para as fases iniciais de doença renal, fase 1, 2 e até o início da fase 3, onde a proteína não é restrita e o fósforo é, mostrando aí que o mercado mundial já está se adaptando a essa nova teoria, essa nova forma aí de lidar com o doente renal crônico. Agora, utilizando as dietas, ok, se eu não utilizar as dietas, um ponto legal que a gente pode fazer é a suplementação do ômega 3. O paciente aceitando é uma coisa que a gente costuma recomendar. Seguindo a ordem daquele trabalho mostrando as principais áreas emergentes onde o uso do ômega 3 é indicado, ou teria uma grande indicação teórica pelo menos, entre as doenças infiltrativas de trato gastrointestinal. As doenças infiltrativas gastrointestinais são extremamente comuns na rotina clínica. Quando a gente fala dessas doenças infiltrativas, eu estou falando de um acúmulo difuso de células que podem aí acometer uma ou mais camadas do trato gastrointestinal. E isso vai fazer com que esse trato fique espessado. Esse aumento difuso de células ele pode ser por células normais, num processo benigno, ou por células neoplásicas, num processo maligno. E ainda existe a teoria de ser um contínuo da mesma doença. As doenças crônicas gastrointestinais começarem com um aspecto benigno e elas não diagnosticadas ou não manejadas corretamente, com o avançar, a evolução do quadro, tornar um processo maligno. Esse aumento de células em uma ou mais camadas do trato gastrointestinal, ele vai resultar em espessamento intestinal, que vai cursar com má absorção, diminuição de mobilidade e até desbiose. Isso é extremamente comum na rotina clínica, tá? Onde 85% dos animais que têm doença infiltrativa gastrointestinal a têm em intestino delgado, onde os principais sintomas vão ser associados ao vômito crônico, perda de peso e perda de apetite com o passar do tempo. Mas usualmente, vômito crônico, perda de peso. E aqueles que têm um comprometimento mais avançado, ou especialmente intestino grosso, vão ter diarreia como principal sintoma. E, usualmente, nós ouvimos muito falar que o paciente tem doença intestinal inflamatória. E doença intestinal inflamatória, a gente tem que tomar cuidado com essa terminologia, porque é um diagnóstico de exclusão. Para falar que um paciente tem doença intestinal inflamatória, eu preciso excluir todas as causas que causam sintomas similares, como vômito e perda de peso. Causas metabólicas, como hipertiroidismo, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença alérgico-alimentar, intolerância alimentar ou alergia alimentar, causas parasitárias, infecciosas e neoplásicas. E o diagnóstico de doença intestinal inflamatória, além de ser um diagnóstico de exclusão, ele é um diagnóstico estritamente histopatológico. Eu só posso definir isso com exclusão das demais causas e realizando a biópsia de trato gastrointestinal. E a gente vai falar da importância do ultrassom, onde quando a gente deveria biopsiar, e até a gente ter esse diagnóstico, ou o paciente que não é biopsiado, para a gente tomar cuidado com a terminologia, ao invés de falar doença intestinal inflamatória, é mais fácil falar e mais correto falar enterite crônica. O gato que tem enterite crônica ou doença crônica de gastrointestinal. E isso vai abranger aí um termo muito maior, com muito mais possibilidades, que vão englobar inflamações crônicas de qualquer origem, seja benigna ou maligna, até o teu diagnóstico histológico realizado. Tá? Doença intestinal inflamatória, eu acho legal a gente colocar a definição, porque é um grupo de enteropatias de origem idiopática, a gente ainda está aprendendo muito sobre isso, mas eu gosto de deixar a definição aqui para vocês para mostrar a importância da histologia. Então a definição da doença intestinal inflamatória é um termo coletivo que descreve alterações do trato gastrointestinal caracterizadas por manifestações persistentes ou recorrentes,
Então isso que eu acho legal. Os pacientes que têm enterite crônica causada por doença intestinal inflamatória, eles podem ter sintomas persistentes ou recorrentes. Vão e vêm com o passar do tempo. E evidências histológicas de inflamação. Então, para eu poder falar que o paciente tem doença intestinal inflamatória, eu preciso excluir outras causas e realizar o histopatológico. É um grupo de enteropatias que a gente ainda não entende muito bem. É uma doença idiopática, um grupo de doenças intestinais são considerados idiopáticos e caracterizados por infiltrado inflamatório que começa usualmente em mucosa e se estende para a lâmina própria. Então ele começa normalmente em mucosa e pode se estender para submucosa, muscular, serosa e por aí vai. Usualmente ele começa por lá. E muitos animais que têm, mais da metade dos animais têm infiltrado inflamatório intestinal, também tem infiltrado inflamatório em fígado, em pâncreas e em linfonodos mesentéricos. Mas o processo ele se inicia em intestino. E o que categoriza, o que fecha o diagnóstico, além da exclusão de outras causas, é histológico. E no histológico, mais de 70% dos animais têm infiltrado linfocítico ou linfoplasmocítico. Esse é o infiltrado predominante dos casos de doença intestinal inflamatória. E bem menos frequentemente eu posso ter infiltrado eosinofílico, neutrofílico ou granulomatoso. O mais comum, 70% a 80% da rotina no mínimo, é composto por infiltrado linfoplasmocítico. Tá? E eu trago aqui um trabalho que eu estimulo todos aí que querem aprender mais, querem se aprofundar mais na temática, a baixar e ler um trabalho que foi publicado aí alguns anos atrás, foi em 2013 a primeira publicação, onde esse autor, o Gary Norsworthy, que ele é autor, por exemplo, do livro Paciente Felino, ele pegou 100 animais com doença gastrointestinal crônica, ou seja, animais que tinham vômito crônico, perda de peso, e isso estava acontecendo há mais de 2 a 3 meses. Então, aquele sintoma que usualmente ele é subestimado na rotina clínica, que é o vômito crônico, ele pode, e quase 25, 26% dos clientes acha que vômito é comum no gato, porque o gato se lambe. Como ele se lambe, ele engole pelo, ele vomita a bola de pelo. E o que eu tenho a dizer é, vômito não é normal. Nós toleramos vômito em gatos quando ele tem uma frequência de quinzenal a maior. Se o meu gato ou o seu gato vomita com uma frequência maior que quinzenal, isso não é normal. Tá? Isso não é normal. E quando a gente fala do vômito crônico, ele pode ter duas origens, as origens extragastrointestinais ou gastrointestinais. Extragastrointestinais são a exclusão daquele monte de causas que eu coloquei para vocês para chegar a um diagnóstico intestinal com mais acurácia. Então eu preciso excluir causas metabólicas, hormonais, endócrinas, causas de alteração hidroeletrolítica, entre em especial a hipercalcemia, doença renal, doença hepática. Quando eu excluo causas extragastrointestinais, eu vou focar nas especificamente gastrointestinais. E esse normalmente é o grupo mais comumente relacionado com vômito crônico na espécie. Tá? Vômito crônico, onde eu excluí causas extragastrointestinais, eu preciso de uma boa avaliação ultrassonográfica. Com um ultrassonografista que tem um aparelho bom, que goste e trabalhe bem com a espécie felina e que use referências atualizadas. E aqui eu trago um trabalho muito legal, onde o valor de referência considerado normal para trato intestinal, especialmente intestino delgado de gatos, é até 0,25 centímetros, 2,5 milímetros. Então, esses 100 animais tinham vômito crônico com perda de peso e tinham alterações de espessamento intestinal que estavam acima de 0,28. E esse número hoje é um número que é considerado um número padrão, um número chave. Quando eu tenho pacientes com segmentos intestinais acima de 0,28, 0,3 centímetros, com sinais crônicos de doença gastrointestinal, vômito crônico, perda de peso, diarreia crônica, esse valor acima de 0,28, 0,3 justifica a investigação histopatológica para diagnóstico definitivo. Desses 100 animais com doença crônica de trato gastrointestinal e espessamento intestinal, os 100 foram biopsiados. Dos 100, 99 tinham algum problema. Metade era enterite crônica de origem benigna, doença intestinal inflamatória, onde o infiltrado linfoplasmocítico foi o mais comumente achado, e metade tinha neoplasia intestinal. O mais comum, o linfoma de pequenas células, linfoma linfocítico. Ou seja, o vômito não é comum. E o vômito crônico, a causa mais comum são essas doenças crônicas gastrointestinais, onde só a biópsia vai fechar para a gente o que é para direcionar o tratamento. E o tratamento, por sua vez, é algo que, mais uma vez, na espécie ferina nós temos
poucos tratamentos em literatura que são efetivos. Aqui eu mostro para vocês uma revisão bem legal publicada esse ano sobre terapêutica de enteropatia crônica em cães e gatos. O que a gente tem baseado em evidências, baseado em literatura, que nos dê suporte para a utilização. E no gato, os principais pontos que nós temos com significado estatístico em literatura de tratamento são o uso de dietas, as dietas hipoalergênicas e corticoides, terapêutica imunossupressora. Isso no gato é estatisticamente o que tem mais resultado em controle, porque esses processos, sejam os benignos, sejam os malignos, não são processos curáveis, eles são processos controláveis. E isso é muito importante que seja conversado com o proprietário. O que é muito interessante, está delineado inclusive nessa referência que eu passei para vocês, é que nós temos pouco a nenhum consenso no tratamento das enteropatias crônicas. Nós temos diversos trabalhos com várias possibilidades terapêuticas registradas, mas pouquíssimos mostrando a real eficácia desse determinado target terapêutico. Lembrando alguns pontos importantes, que a avaliação histológica ela não vai delinear gravidade. Por exemplo, um gato que tem um infiltrado linfoplasmocítico discreto, ele pode ter uma doença clinicamente grave. Tem muito vômito, muita perda de peso. Assim como um paciente que tem um infiltrado linfoplasmocítico moderado a grave, ele pode ter sintomas que ainda são mais discretos naquela fase da doença. E o histológico também não prediz a resposta à terapêutica, até porque nós temos poucas referências que avaliam a real eficácia de resposta. Então eu sempre costumo falar para a gente começar com pouco. A gente tem que começar com o que a gente sabe que funciona e reservar fármacos e protocolos mais potentes e mais escalafobéticos para casos onde eu não tenho a resposta ao básico, ao que a gente sabe que funciona. Mais uma vez, reforçando que não existe cura, e sim controle desses processos gastrointestinais crônicos. E isso é importantíssimo conversar com o proprietário, porque ele se frustra em fazer uma série de exames para excluir outras causas. Porque muitos desses animais que têm vômito crônico e perda de peso, os exames, no geral, eles são exames chatos de a gente avaliar, porque a maioria está dentro do normal. E o proprietário, muitas vezes, quando ele paga pelo exame, ele quer um exame com resultado alterado, porque ele quer achar uma causa para esse vômito, ele quer achar uma causa para essa perda de peso. E isso serve para a gente excluir outras causas e aí poder direcionar, com a base do uso de estudo ultrassonográfico, indicar a biópsia para esse paciente. As dietas hipoalergênicas, os trials com dieta hipoalergênica, são descritos na literatura como algo que funciona, tende aí a funcionar em 30 a 50% dos gatos com essas enterites crônicas. Os gatos que têm uma real intolerância e hipersensibilidade alimentar como ponto inicial para essa doença intestinal, lembrando que a doença é idiopática, mas uma das principais teorias é uma intolerância, uma alergia alimentar que não foi corretamente diagnosticada e tratada, e a cronicidade do processo torna esse animal um animal cronicamente inflamado. 30 a 50% dos gatos com enterite crônica, com essas doenças crônicas de trato gastrointestinal, respondem pelo menos parcialmente às dietas. Gatos que têm alteração já neoplásica dificilmente respondem. Mas o legal é que esses animais, quase metade deles respondem à dieta, principalmente quando eles têm os sintomas há pouco tempo. Quando eles têm o vômito aí há meses. Eu falo meses, isso pode parecer às vezes estranho, mas eu tenho gatos que são atendidos que já vomitam há 3, 4, 6 anos, sem o diagnóstico direcionado e a terapêutica realizada. Então, usualmente, os gatos mais jovens, com menos de 10 anos de idade e que têm sintomas há pouco tempo, tendem a responder melhor à dieta. Os gatos que têm sintomas de muito longo curso, de muita cronicidade, raramente respondem à dieta. Tá? E aí entra a questão, primeiro ponto, o gato tem que aceitar a dieta e ela tem que ser usada exclusivamente por pelo menos 8 a 12 semanas para a gente entender se esse gato vai vomitar menos, se ele vai parar de perder peso e se ele vai ter melhora de parâmetros ultrassonográficos. Tá? Usualmente 30 a 50% vão responder. Principais pontos de resistência, proprietários com muitos gatos e gatos que não aceitam a mudança dietética. E aí, quando isso não é possível, a gente vai para o próximo passo do tratamento. Eu acho interessante sempre deixar algumas referências. Esse trabalho aqui ele foi publicado aí no começo desse século, um trabalho de 2001, com 55 gatos com manifestações crônicas gastrointestinais. Usualmente, vômito crônico, perda de peso e parte deles com alteração dermatológica. E biópsias compatíveis com doença intestinal inflamatória. Exclusão de outras causas, biópsia feita. 30% responderam completamente à dieta. E aí veio a suspeição de realmente ser uma hipersensibilidade alimentar o principal ponto associado com o quadro inflamatório crônico achado no histopatológico.
e eles, quando reexpostos à dieta antiga, voltaram a ter sintomas. Que sintomas são esses? Muitas vezes alterações de colite e dermatológicas, o que não é tão comum em intestino delgado, é mais comum em intestino grosso, mas as manifestações dermatológicas elas podem acontecer depois de certo tempo de cronicidade dos quadros em intestino delgado. 1/3 dos gatos com alteração gastrointestinal também tem manifestação dermatológica. E 20% deles responderam à dieta e não tiveram recidiva após uma nova exposição. Então é legal a gente tenha esse trabalho, que é um trabalho já até antigo, a gente não tem trabalhos mais recentes lidando especificamente com essas enteropatias crônicas, mas esse já mostra que existe uma resposta legal à dieta. Aqueles que não responderam ou não tiveram a possibilidade de realizar a dieta, terapêutica farmacológica de eleição entra aí nos imunossupressores. Os corticoides é a primeira linhagem aí de fármacos que a gente utiliza, e para a gente utilizar o corticoide é legal descartar causas infecciosas, como por exemplo a disleucemia predispondo a gastroenterite crônica, e idealmente descartar o linfoma. E isso a gente só vai conseguir com o uso de ferramentas histopatológicas e até às vezes imunistoquímicas. Prednisolona é um fármaco de eleição, a gente costuma começar aí com 1 a 2 mg por quilo, uma vez ao dia por pelo menos 4 a 6 semanas, e aí fazer a redução gradual para menor dose efetiva. Menor dose que deixa o paciente livre de sintomas, não perde mais peso e tem um controle ultrassonográfico de trato gastrointestinal. Se for usar com a dieta, melhor ainda. Tá? A budesonida foi por muito tempo citada como uma boa possibilidade com menos efeito colateral por ser um corticoide de primeira passagem, mas nós não temos evidência na literatura que usaram a budesonida em gatos, lembrando de usar a literatura como base para a gente utilizar o tratamento. Não tem referências na literatura do uso e da eficácia. E hoje, aí é uma opinião individual, eu hoje vejo mais animais que têm efeito colateral da budesonida do que a prednisolona, especialmente pacientes ficando diabéticos. Então hoje a budesonida já é questionada e vem cada vez sendo menos aplicada para tratar essas doenças gastrointestinais crônicas. E aqueles que não respondem bem ou não toleram a prednisolona ou desenvolvem efeitos colaterais, como diabetes, uma possibilidade de troca ou de adição é o clorambucil. Aí na dose de 2 mg por gato, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Sempre lembrando que esse imunossupressor da classe dos quimioterápicos tem que ser feito aí um acompanhamento periódico de hemograma para avaliar se esse paciente não vai fazer leucopenia. Não é tão comum o clorambucil e a médio prazo ele pode desenvolver anemia. Mas o clorambucil é super bem tolerado para gatos e hoje é o meu fármaco de eleição para adição no protocolo imunossupressor ou para troca se o paciente não tolera ou não pode usar corticoides. E aqui o ômega 3 entra também como uma indicação pela atividade anti-inflamatória e modulação de resposta inflamatória que a gente tem nesse paciente. Desde que ele tolere o ômega 3 e não tenha o efeito colateral incomum, que é a diarreia, ele vai ajudar a diminuir o metabólito pró-inflamatório, vai melhorar e diminuir a permeabilidade gastrointestinal, tanto o EPA-DHA, naquelas proporções que a maioria dos produtos tem no mercado. É um uso com aplicabilidade teórica, a gente não tem estudos publicados para as enterites crônicas, mas ele é citado na maioria dos livros-texto como um adjuvante interessante na terapêutica anti-inflamatória para esses gatos com doença gastrointestinal crônica e inclusive ele é enriquecido em diversas dietas voltadas aí para trato gastrointestinal, seja hipoalergênicas ou as gastrointestinais em si. Para a gente finalizar naqueles 3 grupos de doenças emergentes, de grupos de possibilidades emergentes para a suplementação de ômega 3 em gatos, a osteoartrose vem aí com uma grande prevalência na nossa rotina clínica e os primeiros estudos da osteoartrose em gatos só começaram a sair depois de 2002. Até o início dos anos 2000, achava-se que gatos não tinham osteoartrose. Hoje a osteoartrose ela é considerada a doença osteoarticular mais comum da espécie felina e a causa mais comum de dor crônica em gatos. Nenhum outro processo causa tanta dor crônica na espécie felina quanto a osteoartrose. Só que ela é algo novo, né? A gente tem os primeiros estudos de 2002 mostrando que na fase etária geriátrica 90% dos gatos têm osteoartrose, mas ela é pouco pesquisada porque as manifestações clínicas são muito diferentes das dos cães. Esse trabalho ele diagnosticou radiograficamente a prevalência de osteoartrose em 90% dos animais, só que nas fichas clínicas só 4% desses animais tinham alterações clínicas compatíveis com osteoartrose. E a partir de 2002, muito começou-se a se estudar frente à osteoartrose e à doença articular degenerativa na espécie felina. E um ponto importante é que o padrão de manifestação clínica é muito diferente do cachorro. Gatos raramente vão mancar, vão ficar com impotência funcional do membro, isso é pouco comum.
as principais alterações que nós temos são de mobilidades associadas com mudanças de comportamento no ambiente. O gato compensa muito bem a alteração ortopédica adaptando sua mobilidade. O gato é uma espécie nobre. Ele pensa, se vai doer, por que eu vou fazer? Então ele começa a modificar padrões de mobilidade, padrões de alteração comportamental em casa. Então aquele gato que antes subia lá em cima da geladeira de uma vez só, ele começa a pegar atalhos. Ele sobe numa banqueta, que vai subir na pia, que vai subir no micro-ondas e vai subir na geladeira. O animal começa a hesitar para pular. Antes ele pulava com leveza, ele perde a leveza para pular, ele hesita para pular, ele fica ensaiando, não pula, vai procurar um outro local que tem menos esforço, ou começa a pedir para o proprietário colocá-lo em cima do local. Erra pulos, muda o local que ele dorme, porque ele adorava dormir em cima lá daquele beiral da janela, só que dói chegar lá em cima. Então ele começa a dormir embaixo da banqueta. O proprietário fala, nossa, ele está mudando o padrão dele porque ele está ficando velho, né? Ele está gagá, ele começa a subir menos no colo, começa a querer ter menos interatividade com os outros, porque as pessoas pegam ele no colo e ele tem desconforto articular, isso dói. Então essas mudanças comportamentais muitas vezes estão relacionadas à dor, o que é muito diferente do cachorro. E o gato ainda mostra sintomas em outros sistemas associados à osteoartrose e doença articular degenerativa. Um muito comum é constipação ou micção inapropriada. Como dói entrar na caixa de areia, dói fazer a abdução do membro para entrar na caixa, eles fazem o quê? Eles começam a urinar fora da caixa, defecar fora da caixa. Tem gato que defeca do lado da caixa. Começa a procurar locais que doem menos. E eles são trazidos ao veterinário com uma suspeita de um problema ou intestinal ou urinário. Outra coisa que eles podem fazer é começar uma lambedura excessiva em cima de articulações acometidas e chegar com uma queixa dermatológica de alopecia. Muitos começam a se higienizar menos, porque dói fazer higienização, e gato é uma espécie extremamente higiênica. E ele começa a ficar com o pelame mais opaco, sem brilho, com aquele pelame aspecto de pincel mais aberto por diminuição de higienização. Começa a ter alteração de qualidade de sono, ele não dorme bem, ele começa a dormir muito picado, ele começa a dormir em locais diferentes, mais mal-humorado, aquele gato fica mais chato, mais ranzinza, e isso é assumido por muitos proprietários e por muitos veterinários como um gato velho, como um gato que está ficando gagá. E velhice não é doença. E muitas vezes as alterações comportamentais e de mobilidade são tomadas como um problema não médico e são médicos sim. É um problema médico que tem que ser endereçado, porque esse paciente tem dor, ele tem alteração de qualidade de vida pela dor. Esses animais, aquelas manifestações clássicas então, de claudicação, paciente arrastando de dor, chorando, esqueça, isso é muito raro no gato. Tem baixa correlação com o quadro. A avaliação de dor no gato é muito diferenciada, o gato esconde muito bem dor. Eles ocultam, eles são grandes ocultadores de processos patológicos. E para a gente avaliar a dor, especialmente a dor crônica no gato, é fundamental que a gente avalie os hábitos de mobilidade, e utilize questionários de mobilidade com observação do proprietário. E hoje a gente já tem questionários de mobilidade validados para a espécie e isso é fundamental para a gente aventar a possibilidade de ter osteoartrose. Radiograficamente, a gente tem que entender o seguinte, as alterações inflamatórias e histológicas elas precedem as radiográficas. Então existem animais com raio-x ainda com articulação normal, mas que já tem dor e já tem sintomas. Então o raio-x normal não exclui a osteoartrose. Lembrando que as principais articulações acometidas no gato com osteoartrose são coxa femoral, joelho, cotovelo e coluna lombosacra. São os principais locais onde eu tenho alteração. Usualmente eu tenho osteófito, eu tenho mineralização tecidual, eu tenho tecidos moles calcificados, parte ligamentar, parte intraarticular com formação de osteocondroma, esclerose subcondral e irregularidade articular, desgaste e incongruência articular. São os principais achados radiográficos que eu tenho. Mas a gente tem que lembrar que antes do raio-x a clínica ela é soberana e avaliar a mobilidade desse paciente é fundamental. Deixo aqui uma das muitas revisões de literatura que a gente tem para aqueles que gostam da temática ou queiram se aprofundar mais, possam ler aí só sobre osteoartrose em gatos, quão comum é, como diagnosticar, mostrando inclusive muitas imagens radiográficas desses pacientes, como esse aqui, um cotovelo aí com uma esclerose subcondral muito feia, calcificação de tecidos moles. Esse estudo é bem interessante que ele já mostra que tem animais que têm alteração histológica e precede as alterações radiográficas com muitas alterações e muitos raios-x para a gente começar a treinar a nossa visão. Olha esse joelho, coisa extremamente desconfortável, calcificação aqui intraarticular, uma enorme calcificação intraarticular, osteófito e irregularidade articular nesse paciente. Muitas vezes, como esse gatinho era a dificuldade dele em deitar,
Esse gato tinha 21 anos de idade. Olha como ele demora, desconfortável, ele é cauteloso para deitar e assumir uma posição confortável para ele. Isso, muitas vezes, é interpretado pelo proprietário como um gatinho está ficando velho. Na verdade, ele tem dor. Esse não era o principal dos problemas dele que o traziam para atendimento. Mas certamente manejar a dor desses gatos é fundamental, porque esse paciente vai ter uma melhora sistêmica, ele vai comer melhor, ele vai se hidratar melhor, ele vai ficar mais feliz em casa. E isso vai melhorar o prognóstico de qualquer outra doença associada. Aqui a gente tem o raio-x dele mostrando bastante irregularidade articular, calcificação de tecidos moles, a gente tem bastante osteófito formado. Então, paciente com bastante alteração, mas eu não precisaria do raio-x para saber que ele tem dor e ele tem desconforto. A gente precisa intervir nesses pacientes. Porque a osteoartrose, a doença articular degenerativa, hoje é a causa mais comum de dor crônica no gato. E a gente precisa propiciar conforto e qualidade de vida para esses pacientes. Lembrando que, mais uma vez, eu não curo esse processo, eu controlo. E a terapêutica ela é multimodal. Eu tenho que agir em diferentes vertentes para, com isso, poder propiciar melhor e qualidade de vida para esse paciente. Lembrando que boa parte dos pacientes com doença articular degenerativa, eles têm dor crônica com um componente neuropático. E isso justifica o porquê a gente tem que intervir com várias terapêuticas diferentes e pode demorar para gerar resposta. E a gente divide aí em 5 principais possibilidades ou grupos da terapêutica multimodal, onde eu vou comentar alguns com vocês, especialmente falando das modificações ambientais, uso de anti-inflamatórios não esteroidais e outros fármacos como o ômega 3 para a gente aplicar nesses animais. Tá? A gente precisa modificar o ambiente, a gente sabe que esses animais têm alteração de mobilidade ambiental, então eu preciso permitir que ele explore o ambiente de maneira mais fácil. Eu vou adaptar a cama, eu vou adaptar onde ele descansa, eu vou adaptar a caixa de areia, facilitando a entrada, facilitando o acesso à comida, à água, aumentando a interatividade com o proprietário, por exemplo, com escovação para remoção de pelame morto, para melhora da qualidade do pelame, para ajudar esse gato a se limpar melhor. Isso é fundamental. Então a gente pode, se o gato gostava de dormir na janela, ele não chega mais, coloca uma banqueta, coloca uma rampa na frente da janela, facilita o acesso de subida e descida para aquela poltrona preferida do gato. Adapte a caixa de areia, facilite a entrada dele para minimizar o esforço e a dor que ele vai ter para poder manter os seus hábitos normais de eliminação. Aqui uma paciente nossa, a Marja, que um dos pontos que o proprietário percebeu de alteração de mobilidade foi o quê? Ela começou a não subir tanto na cama para dormir com os proprietários. E ela tinha osteoartrose coxofemoral, ela tinha alteração de joelho também, e aqui uma escadinha para ela subir. Ela começou a subir mais na cama, o proprietário se sentiu mais confortável, ela fazia menos esforço e se sentia confortável para subir, e a gente com isso já melhora bastante a qualidade de vida desse paciente. Outro ponto importante é o manejo analgésico desses gatos. E hoje nós temos, especialmente com o uso do meloxicam, um dos principais protocolos analgésicos utilizados para gato com osteoartrose. A gente tem vários protocolos de grande aplicabilidade e publicação de uso de doses ultra baixas por períodos prolongados. Tá? A gente indica o uso de anti-inflamatório esteroidal naquele paciente que não utiliza fármacos que impedem o seu uso, por exemplo, ele não usa corticoides, ele não é um paciente hipertenso que faz terapêutica antihipertensiva, ele não usa diuréticos, ele não usa inibidor de ECA. Então, esse paciente vai ter que ser muito bem avaliado, eu tenho que estadiá-lo, saber se é um doente renal ou não, se ele tem outras doenças que podem interferir com a saúde renal, especialmente, fazendo avaliação geral, hemograma e bioquímico completo com todas as enzimas hepáticas, ALT, AST, fosfatase, GGT, ureia e creatinina, urina 1, T4 total e pressão antes de começar o uso. O paciente está bem estadiado, estável, mesmo doente renal crônico, estágio 2 e início do estágio 3, pode e deve utilizar terapêutica com anti-inflamatório não esteroidal, o meloxicam. A gente começa aí com 0,05 a 0,1 mg por quilo no primeiro dia, passa para 0,05 mg por quilo uma vez ao dia ou em dias alternados dos dias 2 a 5 e depois 0,01 a 0,03 mg por quilo uma vez ao dia ou em dias alternados. A gente vai ter que avaliar ponto a ponto qual a melhora de mobilidade desse paciente com esse protocolo para entender se eu vou usar todo dia ou se eu consigo intervalar e fazer dia sim, dia não. Esse é um dos protocolos mais utilizados, é o segundo protocolo mais utilizado no mundo de controle de dor no paciente com osteoartrose. A gente tem trabalhos muito legais e publicados com essas doses ultra baixas, usualmente 0,01 a 0,03 mg por quilo, uma vez ao dia ou em dias alternados. Só que eu tenho que utilizar num paciente estadiado, muito bem avaliado e com um cliente educado, onde se o paciente desidratar, parar de comer, vomitar, ele para de usar o meloxicam e procura o veterinário.
Sempre, em qualquer alteração para o uso, procura o veterinário para reavaliar. Muito cuidado com interações medicamentosas, inibidor de ECA, diurético, outros anti-inflamatórios ou corticoides, e lembre-se, a dose deve ser calculada base em massa magra e não em massa total. Muitos desses pacientes podem estar acima do seu score corporal, podem estar sobrepeso ou obeso. Então eu preciso utilizar o score de condição corporal para avaliar a massa magra e aí eu calculo. Isso não vale só para anti-inflamatório, isso vale para qualquer fármaco. As doses de fármacos elas devem ser calculadas com base em massa magra e não em massa total, porque gordura não auxilia em nada em metabolismo e ela só vai piorar a possibilidade de a gente intoxicar um paciente. Esse protocolo de dose ultra baixa com cálculo em massa magra, ele tem uma taxa de efeito colateral menor que 4%. Então o meloxicam e agora que a gente já tem no meio o robenacoxib, são os principais anti-inflamatórios que a gente tem para uso em longo prazo, validado e bem tolerados para gatos, desde que a gente respeite essas regrinhas. Tá? Um outro fármaco, e esse hoje é o mais utilizado no mundo para manejo de dor crônica em gatos, é a gabapentina. A gabapentina hoje a gente tem publicações recentes aí de alguns meses atrás, menos de um ano atrás, né, de novembro de 2018 essa publicação, um trabalho mostrando que a gabapentina ela pode e deve ser utilizada no manejo analgésico do gato com artrose com melhora de mobilidade do paciente. Usualmente a gente recomenda a gabapentina começando, lembrando de cálculo massa magra, 5 mg por quilo, uma vez ao dia na primeira semana, usar à noite para o paciente se adaptar com o principal efeito que pode acontecer colateral de início terapêutico, que é a sonolência. Então a gente utiliza a primeira semana só à noite, a partir da segunda semana a cada 12 horas. E a gente vai fazendo aumentos progressivos da dose e avaliando se esse paciente vai tendo melhoras progressivas com o aumento da dose. Usualmente a gabapentina é um fármaco dose dependente. Quanto mais o aumento, melhor vai ser a condição de mobilidade e diminuição de desconforto do meu paciente. E eu falo que é o protocolo mais usado porque a gente teve um trabalho que foi publicado ano passado com mais de 36 mil veterinários pesquisados sobre quais os principais protocolos analgésicos que você usa para tratar o gato com doença osteoarticular crônica. E a gabapentina foi o fármaco mais indicado, mais utilizado pelo veterinário no mundo todo. O meloxicam foi o terceiro mais utilizado e olha aqui, em quinto lugar, com mais de 62% dos veterinários prescrevendo o óleo de peixe. Né? O uso do óleo de peixe, o uso do ômega 3 para auxiliar em uma das muitas vertentes aí desse tratamento multimodal que nós temos. E a gente tem uma publicação já de algum tempo atrás sobre a suplementação dietética com ômega 3 auxiliando a mobilidade. Um trabalho duplo cego randomizado onde um grupo de animais utilizou dietas enriquecidas em ômega 3 e outros não, mostrando estatisticamente que os pacientes que utilizaram ômega 3 na dieta tiveram melhora de mobilidade e melhora de locomoção de acordo com scores avaliados pelo proprietário. Então, se a suplementação dietética ela já auxilia, imagina uma suplementação muito mais concentrada. Por isso que isso é citado em vários lugares, inclusive nessa referência muito legal só sobre displasia coxofemoral, a própria autora cita que além das terapêuticas com anti-inflamatórios não esteroidais, aqui em 2016 a gente não tinha ainda a publicação validada da gabapentina para gatos, então além dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, ela já cita também a importância de utilizar o ômega 3 na displasia coxofemoral, é muito comum em especial na raça Maine Coon. Então acho que é muito legal a gente ter isso em mente, que ele vai ter atividade anti-inflamatória e modular a resposta inflamatória, e ele pode e deve sim ser um adjuvante na terapêutica anti-inflamatória, ele potencializa inclusive terapêutica anti-inflamatória e analgésica nesses pacientes. Então, tentei trazer aqui para vocês bem rapidamente, de maneira bem pincelada, os principais pontos onde nós poderíamos aplicar o ômega 3 na espécie felina. Deixo aqui para vocês uma oportunidade bem interessante, nós aí pela Gatos Medicina Felina organizamos os tópicos em Medicina Felina, um grupo de cursos aí anualmente disponíveis sobre temáticas diferenciadas, sempre com um conteúdo extremamente aprofundado, atualizado, baseado em evidências e com aplicabilidade clínica. Ano que vem, aí 7 e 8 de fevereiro, nós vamos ter uma edição internacional, onde vamos ter 2 dias só de updates e atualidades em Medicina Felina, trazendo aí para vocês, eu e a doutora Marge Churk, o que a gente tem de mais recente na medicina felina em diversos pontos e áreas diferentes. Quem tiver interesse é só entrar no nosso site, a programação está disponível lá, ou mandar um e-mail para a gente, que a gente certamente vai responder trazendo mais informações. Eu finalizo por aqui, agradeço a atenção de todos vocês, espero aí que isso possa adicionar na rotina clínica do dia a dia de vocês, que isso possa adicionar na melhoria de tratamento dos nossos pacientes felinos.
Meu e-mail está aí à disposição, se alguém tiver alguma questão, é só entrar em contato. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Bom, agora eu passo a palavra para Carla Coiro, coordenadora de desenvolvimento de produtos PET da VetNew, que ministrará a sua apresentação. Boa noite a todos, sou Carla Coiro, coordenadora de desenvolvimento de produto PET da VetNew, e após a palestra de hoje vou falar sobre o ômega 3 mais SE, que é o produto da VetNew voltado para a suplementação de ácidos graxos essenciais em cães e gatos. O ômega 3 mais SE é um produto que contém uma associação de ácidos graxos essenciais, vitamina E e selênio, que são importantes componentes para o suporte nutricional de cães e gatos em várias situações do cotidiano. Além disso, o produto possui o óleo de peixe como fonte de ácidos graxos da série ômega 3, conferindo EPA e DHA na proporção ideal segundo especialistas. Um outro ponto importante é que a nossa cápsula é opaca, e isso confere, preserva melhor o produto. De uma forma um pouco mais detalhada a respeito dos elementos que fazem parte da composição, nós temos então primeiramente o óleo de peixe, como eu comentei, que é uma fonte marinha de gordura e por esse motivo oferece o ômega 3, mas já oferece prontamente também o EPA e o DHA, sem que haja necessidade de conversão no organismo do ácido alfa-linolênico nesses dois ácidos graxos. E esse ponto é extremamente importante no caso de cães e gatos, já que essa conversão nos cães é deficiente e para os gatos ela não acontece em qualquer grau. E aí, quais são as principais ações dos ácidos graxos da série ômega 3 e por que eles são tão importantes para o organismo? Primeiro, porque eles servem como fonte de energia, atuam como componentes estruturais de membranas celulares e também atuam minimizando a ação dos radicais livres. Já o selênio e a vitamina E são conhecidos como potentes antioxidantes que têm uma ação sinérgica e aí auxiliam a neutralizar a ação das espécies reativas de oxigênio nas membranas celulares e possuem uma inter-relação que é bastante benéfica e interessante, já que potencializa a proteção nas membranas celulares frente ao dano oxidativo. Um outro ponto que deve ser citado e lembrado é que o efeito benéfico, ele não é só relacionado do ponto de vista nutricional para o animal, dessa associação de elementos. É importante e fundamental também no caso do óleo de peixe, já que esse componente possui uma fonte de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa e que por esse motivo apresentam uma maior susceptibilidade e vulnerabilidade à ação dos radicais livres. Então, ao associá-lo com elementos que possuem ação antioxidante, como a vitamina E e o selênio, é possível minimizar esses efeitos deletérios, promovendo assim uma maior qualidade e estabilidade ao óleo de peixe no produto final. Relembrando também que o nosso produto possui uma cápsula opaca, como eu comentei previamente, que pode ser visualizada no slide ao lado, ela é amarela, e com isso protege melhor o conteúdo frente à possibilidade de degradação. No mercado, o ômega 3 mais SE está disponível em duas apresentações, de 550 e 1.100, o que facilita a aplicação e a administração de acordo com o peso corporal de cada animal. Como indicação, de uma maneira geral, o produto deve ser utilizado ou está indicado para cães e gatos que necessitem da suplementação de ácidos graxos essenciais EPA e DHA. E com relação ao modo de uso, o produto está indicado para a apresentação de 550 de uma administração de uma cápsula ao dia para animais até 8 kg de peso corporal. Para a maior apresentação, que é a de 1.100, deve ser administrada uma cápsula ao dia para animais entre 8 a 16 kg de peso corporal. E lembrando que as cápsulas podem ser fornecidas diretamente na boca do animal ou podem ser abertas e o seu conteúdo administrados por meio de uma seringa ou misturado ao alimento, desde que esse conteúdo seja consumido em sua totalidade. E para finalizar, com relação à embalagem final do produto, ele está disponível em frascos contendo 30 cápsulas para ambas apresentações. Agradeço a atenção de todos e aproveito para convidá-los a conhecer um pouco mais sobre os outros produtos do nosso portfólio, acessando o nosso site ou seguindo a VetNew nas redes sociais. Obrigada!